Então, pessoal, dando sequência à nossa revisão, a nossa segunda revisão hoje vai ser sobre reprodução de macho e fêmea, gestação e parto. Então, a puberdade. Quando ocorre a puberdade? Então, a puberdade ocorre em média de 5 a 6 meses, né, de idade. E quais são os fatores que podem estar relacionados com o início da puberdade? Então, a raça, tem raças que vão atingir a puberdade antes ou depois de 5 meses, está relacionado com a genética, qual é a condição corporal, o score de condição corporal dos animais, qual foi o manejo adotado nessa granja, se tem ou não tem a presença do macho, como que está o ambiente. Então, fatores de manejo podem maximizar a produtividade. Você pode ter o quê? Pode realizar a indução hormonal desses animais, que não é recomendada, fazer o transporte de fêmeas, a troca de local dessas fêmeas, né? Após essas fêmeas atingirem 150 dias de idade. Isso tem um alto percentual das fêmeas que são transportadas e introduzidas em outra granja, entram em cio de 4 a 7 dias após esse transporte e essa troca de local. Também pode ocorrer a mistura de lotes, né? Essa mistura, então, de diferentes lotes de marrãs em uma nova baia, ou a transferência de um lote para uma nova baia, vai também ter um efeito positivo sobre a ciclicidade, né? Elas vão entrar em cio mais rápido. Contato com o cachaço, isso vai trazer um efeito bioestimulador. Então, é o método mais eficiente para estimular o aparecimento do cio. O cachaço produz uma substância chamada de feromônio, que se encontra na saliva, e isso vai auxiliar a estimular a fêmea a entrar em cio mais cedo. O flushing, o que é o flushing? Então, o flushing é um maior aporte nutricional que a gente vai dar à fêmea. Flushing também ocorre, também se realiza essa técnica em ovinos. Então, fornece uma quantidade de ração superior à que a fêmea vinha recebendo, ou mesmo o volume de uma ração específica com maior densidade nutricional, suprindo mais além das exigências que esse animal estava precisando para aquela fase. O flush, então, deve ocorrer de 7 a 10 dias antes da data prevista do cio. E ele tem como a sua principal finalidade aumentar a taxa de ovulação, deixar mais óvulos lá disponíveis para que ocorra a fertilização. Nas fêmeas marrãs, o flushing é recomendado porque geralmente fêmeas marrãs elas apresentam um baixo número de leitões por leitegada. Então, se a gente realizar o flushing, tu tem uma chance de aumentar, então, teu número de leitões nessa leitada. Quando que deve ocorrer esse primeiro acasalamento? Então, o primeiro acasalamento da fêmea é um dos fatores mais importantes, né, para que ocorra, para que essa fêmea tenha uma alta eficiência reprodutiva, né? Quanto mais cedo for a cobertura, maior será a eficiência reprodutiva e econômica dessa fêmea no rebanho. E o sucesso do início precoce da vida reprodutiva vai estar associado com algumas condições. Então, quais são essas condições? Isso a gente tem que lembrar. A fêmea deve apresentar um bom estado corporal, alimentação que atenda às exigências de crescimento e gestação. Lembrem, primeiro acasalamento. Essa fêmea ainda não é um animal adulto, então ela continua crescendo. Então, a gente tem que fazer uma dieta que supra, então, essas exigências, então, de crescimento e também para que ela tenha suporte, né, essa gestação. Além de instalação e manejo, se esses itens, então, devem ser adequados ao processo que ela está. Mas,
mais, então, do que a idade, o peso é o melhor indicador para que a gente realize a primeira cobertura. Então, como itens gerais, para realizar, então, o primeiro acasalamento, o ideal é que esse primeiro acasalamento ocorra no terceiro cio, que é no terceiro cio que provavelmente a gente vai ter uma leitegada maior. Que essa fêmea não tenha um peso inferior a 110 quilos e que ela tenha uma idade entre 5 a 6 meses. Então, lembre desses 3 principais pontos para que se realize o primeiro acasalamento. E aonde vai ter que ser esse local da cobertura? Lembrem, a fêmea deve ser levada ao macho. Observar o tamanho da macho e fêmea, acompanhar a cobertura. E essa baia de acasalamento, então, não pode... ela tem que ter um peso adequado para que não ocorra, não fique escorregadio, né? Para que ocorra algum acidente com os animais. O cio. Então, o cio se caracteriza por alterações hormonais, determinando transformações gradativas nos órgãos genitais externos, internos e também no comportamento dessa fêmea. O cio tem duração de 36 a 56 horas. E para a gente detectar esse cio, existem 2 tipos de reflexos. Tem o reflexo de tolerância ao macho e o reflexo de tolerância ao homem ou à monta. Então, aqui, ó, a detecção do cio, que é o reflexo de tolerância ao homem. Então, existem pontos, né, que a gente pode tocar, né, na fêmea para que observar se esse animal vai estar em cio ou não. Então, quanto ao reflexo de tolerância ao macho, né, pode também nos auxiliar para ver se esse animal está em cio ou não. Aqui só uma foto, né, que mostra o reflexo de tolerância ao homem. Aqui a passagem do macho, né, que ele auxilia na detecção de fêmeas que estão em cio e também auxilia, ele tem essa habilidade de sim ter um bioestimulador. Aqui está ocorrendo o reflexo de tolerância ao homem com a presença do macho. Então, são 2 técnicas usadas para ter uma maior certeza que essa fêmea está em cio ou não. Então, aqui, o reflexo de tolerância ao homem com o macho também, e observem que ela está parada, e quando o macho passa, observa-se que a fêmea fica com as orelhas eretas, isso é um sinal de cio. Aqui, estão realizando, então, o contato focinho a focinho, né? Que auxilia na detecção de cio e também estimula, né, a entrada no cio. E quais são os principais sinais do cio? Então, reflexo de tolerância, né, a monta. Então, se observa-se, anota, para então, posteriormente, realizar a cobertura. Uma das características, né, externas que pode observar na fêmea é a vulva rosada e demasiada, muco vulvar, orelhas eretas. E qual vai ser o momento ideal para realizar a cobertura? Então, a ovulação ocorre de 24 a 36 horas em fêmeas marrãs e de 33 a 39 horas em fêmeas que já tiveram mais que um parto. A duração dessa ovulação ocorre durante 3 horas. A sobrevivência do óvulo é de 15 horas. E a sobrevivência do espermatozoide no aparelho genital feminino é de 40 a 60 horas. Qual vai ser o momento ideal para realizar essa cobertura? Então, a gente observa que é difícil a gente predizer o momento exato do éstro, mas através, então, da detecção do cio, dos sinais do cio,
a gente pode realizar, então, a inseminação ou a cobertura. Fazendo a detecção do cio, a gente realiza 2 vezes, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, e depois de detectar o cio, 12 horas após essa detecção do cio, você faz a primeira cobertura. E a remonta, né? Essa outra cobertura vai ser posterior a 12 horas. Então, se detectou o cio pela parte da manhã, você faz a primeira cobertura à tarde e a remonta pela manhã. O uso do cachaço, então, para detectar o cio, ele é em fêmeas que tiveram, em fêmeas marrãs, ele auxilia em 50% a 60%, e em fêmeas de mais de um parto, auxilia em 20% a 30%. Quando se faz, aqui tem, então, o número de coberturas por cio, se aumenta, né, a taxa de fêmeas prenhes, se realiza uma segunda cobertura por cio. E pode-se utilizar um segundo cachaço na remonta. Você detectou o cio de manhã, fez a primeira cobertura à tardinha, e a segunda remonta, né, vai ser pela parte da manhã seguinte. Você pode utilizar, então, outro macho para ter, então, uma maior... para que não ocorra, então, problemas, porque pode ter macho que com baixa fertilidade, né, para tu aumentar, então, o percentual de fêmeas prenhes no teu rebanho. E como se faz o diagnóstico de gestação? Como a gente pode saber? Então, é fundamental realizar o diagnóstico de gestação o mais precoce possível, porque a gente sabe, né, que na suinocultura a fêmea tem que ser muito eficiente e tem o objetivo, então, de reduzir o intervalo entre partos. Reduzindo esse intervalo entre partos, a gente vai ter um alto índice reprodutivo dessa fêmea. Então, como você faz o controle de retorno? Ao cio, utilizando o cachaço. Baseie-se no reaparecimento do comportamento de cio, no caso de ausência de gestação, e realiza o auxílio do cachaço. Então, é a mesma técnica utilizada na detecção do cio, a gente vai utilizar só para ver se esse animal retornou ou não retornou ao cio. Quando se deve realizar isso? Então, de 21 a 35 dias após a inseminação. E é uma prática e é uma atividade realizada, né, com baixo custo e é prático. Também pode-se ter o controle do retorno cio utilizando ultrassonografia. Então, é realizado através do auxílio de ultrassom, utilizado de 21 a 60 dias após a cobertura. Mas aqui tem alguns entraves, né? Precisa de uma mão de obra qualificada, ela tem alto custo e é utilizado geralmente em núcleos genéticos ou na pesquisa. Então, aqui só uma foto que mostra uma vesícula embrionária de 20 dias e um embrião aqui de 25 dias. Então, também pode-se fazer o controle desse retorno ao cio através da palpação retal. Então, realizado através da palpação retal, se pressiona, né, vê se ocorre a presença de framito na artéria uterina. É realizado de 30 a 60 dias após a cobertura e é um método rápido, mas a pessoa que vai realizar isso deve ser altamente treinada, né? Se tem uma exatidão de 90% na técnica, mas tem que ter alguns cuidados, então, para não romper a parede retal. Qual que é o período, então, de gestação? O período de gestação, em média, é 114 dias, né? Varia de 113 a 115, raça, genética, alimentação, temperatura. A gente tem que evitar a exposição dessa fêmea a ambientes estressantes. Como se deve proceder a questão de baias, né? A utilização da baia individual deve ocorrer principalmente no primeiro e no último mês de gestação. No primeiro mês, por quê? Por que utilizar, então, essa baia individual no primeiro mês? Porque é no primeiro mês que ocorre a fixação dos embriões na parede uterina e no último mês, se
ocorrer uma lotação, tiver uma baia com mais fêmeas, se ocorrer alguma briga, tu pode ocorrer mortes, né, pré-parto dos leitões. Então, se a gente realizar essa gestação numa baia individual, a gente vai ter uma menor mortalidade embrionária, a gente proporciona uma individualização da matriz, a gente vai ter um maior controle dos aspectos sanitários, nutricionais, evita, então, essas disputas sociais, evita a briga por hierarquia que ocorre dentro de uma baia com maior número de animais, e a gente vai ter, então, uma maior uniformidade da leitegada. Quais são os manejos, né? Então, aqui uma baia coletiva, aqui celas individuais. Claro que aqui, ó, olha a quantidade. Imagina se ocorre, então, uma disputa de hierarquia no primeiro mês de gestação. O quanto a gente vai acabar perdendo, né, dos embriões, ou no final da gestação, né, se ocorrer alguma briga. Então, aqui só uma foto de uma sala de gestação, né, com celas individuais. Aqui também. Aqui, uma sala de gestação, né, onde ocorre gestação coletiva. E durante a gestação, deve ter alguns cuidados com a alimentação desses animais. Então, a fêmea gestante está em anabolismo gravídico. Pense em anabolismo. E isso é importante saber. É uma economia de energia, ou seja, ela tem uma alta eficiência alimentar. Se ela tem uma alta eficiência alimentar, a gente não precisa aumentar tanto assim a alimentação dela nos primeiros meses de gestação, né? Ela tem anabolismo, ela tem uma reserva de energia. O que você dá para ela tem uma alta eficiência, ela consegue aproveitar muito bem esse alimento. Então, deve-se fornecer quantidades adequadas de ração, pois as fêmeas excessivamente gordas, né, podem ter problemas ao parto, tendência a parir, então, leitões fracos, podem apresentar agalaxia, que é a diminuição ou parada da produção de leite, e também tem tendência de apresentar problemas reprodutivos pós-parto. Então, sempre a gente vai ter que monitorar, né, a condição corporal dessa fêmea através do score de condição corporal. Claro, se essa fêmea estiver numa cela individual, a gente vai ter um maior controle, né, tanto de alimentação quanto de score de condição corporal. Mas, quando essas estão distribuídas numa baia, também tem que ter esse cuidado. Próximo ao parto, a gente vai ter que, então, fornecer uma ração com maior porcentagem de fibras. Isso vai ter o objetivo de quê? Formar, então, oferecer uma dieta mais laxativa e facilitando, então, na hora do parto. Quando que deve ocorrer a transferência dessa fêmea gestante para a maternidade? Então, prioriza-se que ocorra essa troca de 5 a 7 dias antes da data prevista para o parto. De preferência, realizar essa transferência de manhã ou à tardinha, para evitar o estresse, né? Sendo uma temperatura mais amena, deve-se realizar a limpeza desses animais, essa higienização da fêmea. A baia também deve ser limpa, higienizada, ter oferecer água, ração. Então, aqui tá uma foto de uma fêmea, então, que foi transferida para a maternidade no pré-parto. Observe uma baia limpa, a fêmea está limpa, aqui tem água de qualidade, ração, né? Tudo em conforto para essa fêmea, então, parir. Aqui está um resumo de todo esse sistema de manejo reprodutivo. Então, quantas vezes ocorre a detecção sil? 2 vezes, manhã e tarde. A primeira cobertura vai ser 12 horas após a observação do sil. A segunda cobertura
após 12 horas, a primeira cobertura. Depois, a gente vai fazer o diagnóstico de gestação. A gente pode utilizar, então, o cachaço 21 a 35 dias após a inseminação. Se o macho detectar que essa fêmea retornou ao cio, a gente vai fazer novamente a observação desse cio e as coberturas. Se ele não detectou cio, o parto vai ocorrer, 114 dias após a inseminação. Então, começando com os manejos reprodutivos. Então, a gente vai falar aqui do macho, manejo reprodutivo do macho. O macho, ele, então, doa, ele é responsável por 50% da carga genética. A capacidade reprodutiva é dada pelo número ou porcentagem de fêmeas cobertas. E ele tem diversas funções. Então, o cachaço, quais são as funções do cachaço? Auxílio na detecção de cio, desencadeamento do reflexo de tolerância ao macho, ele realiza a cobertura e ele deve, então, fornecer sêmen de qualidade e quantidade adequada. Como se faz a preparação desse cachaço? Então, ele vai começar a ser preparado com uma idade de 7,5 a 8 meses. Se realiza a avaliação morfológica e a saúde em geral do animal. Então, aprumos, aparelho genital, pele e pelos, a conferência, então, das vacinações. Se faz, então, o teste e a avaliação espermática, como a impotência, ele não realiza o coito ou ele não vai conceber, filhotes. Quais são os sistemas de acasalamento? A gente vai encontrar a monta livre, que o cachaço é mantido com o grupo de fêmeas por um período de 20 dias. Ocorre um esgotamento desse macho, diminui a eficiência reprodutiva. Tem uma boa detecção de cio e bons índices de concepção, e é impossível controlar a paternidade se você utiliza mais de um macho. A monta controlada, que é a mais recomendada para os sistemas produtivos. Então, a porca em cio é levada até o cachaço. Você tem um controle adequado, tem todo o controle reprodutivo, tom da macha, da fêmea. Tu sabe a taxa de uso desse macho. Há um controle no número de coberturas. Tu tem um controle da genética, controle de problemas hereditários, Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a inseminação artificial, lembrando alguns principais pontos que já foram tratados anteriormente. Então, a inseminação artificial teve uma grande expansão nos últimos anos e ela facilita o quê? Facilita essa disseminação, do material, a gente consegue transferir a genética de um local para o outro. Além da genética, a gente não precisa, então, ter um macho, um cachaço na propriedade. Então, a disseminação acelerada de material genético, redução da distância entre polos extremos da pirâmide genética, melhoramento mais rápido das características de relevância econômica e rápida padronização do rebanho. Existem, então, alguns tipos. Existem a inseminação artificial convencional, existe a inseminação artificial intrauterina e a inseminação artificial intrauterina profunda. Aqui está os tipos de catéter. Aqui o catéter, então, utilizado para convencional, aqui utilizada para ultrauterina e aqui para ultrauterina profunda. Então, existem as categorias, como a gente já falou antes, que são as leitoas marrãs e as pluríparas, que já pariram alguma vez. Como se dá esse período de gestação? Então, a fêmea suína destinada à reprodução, ela passa 2/3 da vida útil dela em gestação. O primeiro mês é uma fase muito importante. 2 dias após a fecundação, os zigotos ficam livres nos cornos uterinos.
Então, ó, ocorreu a ovulação, aqui vai ocorrer a fertilização, né, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, forma o zigoto, e aqui o zigoto, então, vai ocorrendo as divisões, né, desse zigoto para se transformar em embrião. Então, aqui está uma foto do embrião suíno. E no primeiro mês pode ocorrer a mortalidade embrionária. Por quê? Pelo transporte ou mistura das porcas gestantes. Daí que está aquele detalhe que a gente já falou antes. No primeiro mês, então, de preferência manter as fêmeas, né, em celas individuais. Também pode ocorrer o retorno cio ou aparições de leitegadas pequenas. Então, como ocorre o estabelecimento e a manutenção dessa prenhez? Então, a gente já falou, uma média de 114 dias, né? A gestação inicia no momento da fertilização e a taxa de fertilização em condições normais é de 95% a 100%. O encontro entre o óvulo e o espermatozoide ocorre na junção estímulo-ampola e 40 a 56 horas após a fertilização, o embrião entra no útero. Então, ele entra no útero. Aqui está a junção, onde ocorre, então, a fertilização. Junção estímulo-ampola. De 9 a 11 dias após a inseminação, os embriões vão migrar para o corpo uterino, para o corpo do útero. Uns passam para o outro lado, para o outro córneo uterino, e se distribuem. Então, ocorre uma distribuição de forma homogênea. E se não ocorrer essa distribuição de forma homogênea, a leitegada vai ser desuniforme em tamanho. Então, o embrião é considerado até 35 dias de gestação. Ocorre o início da formação do esqueleto até o parto, ele é chamado de feto. E aqui é uma coisa bem interessante. Caso ocorrer a transformação, né, ou a formação somente de 5 embriões, que esses 5 embriões fiquem distribuídos, então, nos córneos uterinos, 12 dias após essa inseminação, vai ocorrer uma regressão dos corpos lúteos e a fêmea vai retornar ao cio, em média 21 dias após a primeira cobertura. Porque não vai ter, então, a produção de hormônio, né, placentário a fim de manter essa gestação. Então, quando ocorre esse número, essa formação somente de 5 embriões, vai ocorrer essa regressão e essa fêmea vai voltar ao cio. Aqui vai ocorrer certamente uma absorção desses embriões. Se ocorrer o reconhecimento dessa gestação, inicia a fase de ligação do embrião à mucosa uterina, que é de 13 a 14 dias após a inseminação. Vai ocorrer o início da formação da placenta, que só será completada com 60 dias da gestação. Aqui, então, está uma foto da vesícula embrionária e do embrião. Aqui a gente encontra algumas fotos do desenvolvimento dos embriões. A partir da ligação do embrião na placenta, a nutrição vai ocorrer pela troca de nutrientes da circulação materna para o embrião feto, via placenta. 40% dos embriões são perdidos ao longo da gestação. Desses 40%, 30% ocorre entre os dias 30 e 40 dias da gestação e 10% vai ocorrer, então, essa perda até o fim da gestação. O período mais crítico de sobrevivência desses embriões é até 25 dias de gestação. Por quê? Porque esse período vai englobar a fertilização desse óvulo,
a migração desse embrião pelos cornos uterinos, a distribuição uniforme desses embriões, a ligação do embrião com o útero e o início da fase de placentação. 90% das perdas ocorre na fase embrionária, então ocorre nessa fase aqui. Lembrem esses principais pontos: fertilização, migração e distribuição, ligação do embrião com o útero e o início da fase de placentação. Aqui a gente encontra algumas fotos, né, de um desenvolvimento normal do embrião e um desenvolvimento não normal dos embriões. Aqui a gente observa, então, uma placenta com uma gestação, então, de 25 dias. Aqui a gente encontra, então, uma foto, um feto de 45 dias de gestação. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o alojamento e o meio ambiente na gestação. Os animais devem ter acesso, então, individual à alimentação. Lembrem, alimentação restrita, por quê? Porque a porca está em anabolismo gravídico, alta eficiência alimentar. Acesso individual evita brigas, disputas pela ração, vai ocorrer um menor estresse. Obtido quando? Cela individual, baias coletivas com arraçoamento individual e arraçoamento eletrônico. Na cela individual, até 30 dias de gestação, e se ela tiver, né, depois desses 30 dias, você utilizar a baia coletiva, cuidar na formação de lotes, para esses lotes serem homogêneos, fornecer ração adequadamente e que esse animal, então, tenha um consumo individual e que, no mínimo, a fêmea tenha disponível 1,5 metros quadrados para ela. Temperatura de conforto térmico dos animais varia de 16 a 24 graus. Altas temperaturas vai ser danoso as primeiras semanas de gestação. Por quê? Vai diminuir a fertilização e a implantação dos embriões. E algumas alternativas é a gente realizar aspersão, gotejamento, ventilação, para tentar deixar, então, esse ambiente mais confortável, no conforto ideal para essa fêmea ter, então, essa gestação. Alguns aspectos que a gente tem que lembrar quando fala em meio ambiente e alimentação é quando está muito quente, como que a gente vai proceder à alimentação. Então, animais consomem menos, a ração vai ter que ser adequada à capacidade de ingestão. Então, comem menos, você vai ter que concentrar os nutrientes e energia numa menor quantidade. No frio, no inverno, como que vai ter que ser o oferecimento dessa alimentação? Ocorrem necessidades energéticas aumentam, né? Necessidade de ingestão de maior quantidade de alimento. A gente vai ter que modificar essa dieta. Aqui só uma representação de como se faz o score de condição corporal dos suínos, que varia de 1 a 5, 1 muito magro e 5 muito gordo. Quando ocorrem os abortos, né? O aborto, então, é nascimento antes do final da gestação. Perda da prenhez após a implantação desses embriões. Quais são as principais causas? Então, tem causas infecciosas, que são doenças, uma alimentação contaminada com micotoxinas, e causas não infecciosas, má formação desse embrião e mau desenvolvimento placentário, né? Então, aqui só uma foto de uma porca, então, realizando o aborto. Ela ainda está na cela individual, né? Não passou para a sala de gestação, de maternidade. Que é alguma foto de leitões, né? Após o aborto. E por que ocorre a formação de fetos mumificados? Então, são fetos mortos durante a gestação, após 35 dias
da gestação. Quais são os fatores de risco? O tamanho da leitegada, se é uma leitegada muito grande, pode ter ocorrido alguma doença infecciosa e pode ter ocorrido a presença de micotoxina nessa dieta. Então, aqui a gente finalizou a gestação e vai partir, então, para a transferência desse animal para maternidade e parto. Então, quando ocorre a transferência? 5 a 7 dias antes da data prevista do parto. Fazer a transferência de manhã tardinha, né, numa temperatura adequada, antes da introdução da cela ou baia parideira, fazer a limpeza dessa fêmea, limpeza da baia. Aqui de novo foto dessa fêmea, né? No local limpo, adequado, ela limpa, com água, ração, o ambiente adequado também depois para o leitão. Então, parto. Quais são os sintomas do parto? Como a gente sabe que essa fêmea está se aproximando do parto? Ela aumenta a frequência respiratória, aumenta a temperatura, observa-se um edema vulvar, inquietude, edema da glândula mamária, começa a expulsão de fluidos fecais e mecônio 2 horas antes do parto. E como que é a placenta suína? A placenta suína, ela é do tipo epitelicordal e difusa. Não se deve tracionar essa placenta. E quando está ocorrendo o parto, cada leitão está tendo uma placenta. Pode ocorrer a saída de um leitão e a placenta. Pode ocorrer a saída de 3 leitões e a saída de 3 placentas unidas. Ou pode todos os leitões nascerem e, por último, sair as placentas. As placentas elas vão se unindo e vão formando um tubo por onde vai passando os leitões. Então, as fases do parto. A duração total do parto varia de 30 minutos a 5 horas. A primeira fase vai ser a dilatação da cérvix e abertura, contrações uterinas rítmicas, contrações, ocorre da extremidade cranial, né? Cranial dos cornos até o corpo uterino, inquietude e dor abdominal. A segunda fase, o leitão atinge então, o conduto cérvico-vaginal, e essa fase então pode ter a duração de 2 a 3 horas, que é a fase da expulsão dos leitões. Terceira fase é a fase do livramento ou eliminação da placenta, que, como eu já disse antes, do nascimento do último leitão até a eliminação total da placenta, que pode ser, então, imediatamente após cada leitão, após um grupo de leitões ou após o último leitão. A placenta, então, pode sair de 3 formas distintas, né? Aqui ocorre uma foto da eliminação da placenta. E que é esse período puerpério? Então, o período puerpério, após o parto, tem duração de 18 a 21 dias, até o restabelecimento completo dos órgãos reprodutores. Então, pense, se você vai fazer o desmame com 21 dias, ok, já deu tempo para esse animal se recompor para depois de 21 dias. Desmama, 3 a 4 dias, você faz a inseminação, essa porca pode vir entrar em cio novamente e você vai fazer a cobertura. Se o desmame e a cobertura forem realizados nessa fase, na fase que o sistema reprodutor ainda não está restabelecido, ele pode ter problemas como problemas reprodutivos, perdas embrionárias e leitegadas pequenas. 3 a 4 dias, recomenda-se fazer o controle da temperatura e a palpação do aparelho mamário e ver se esse animal, então, está se alimentando bem. Para ver se esse animal também não ficou com alguma doença, alguma coisa assim. Identificação precoce de mastite, agalaxia, observar se esse animal não está com baixo consumo, ver como que o leitão está, se os leitões estão com fome, se eles estão prostrados, se esse animal, então, se essa porca está produzindo leite suficiente, né,
para manter os leitões. Depois, se a gente faz ou não faz intervenção no parto, ela pariu, ela está em trabalho de parto, pariu 1 leitão, 2 leitões, parou. Ou tu vê que ela está em trabalho de parto e nenhum leitão nasceu. Então, a intervenção ocorre. O intervalo de nascimento entre leitões for acima de 1h30 a 2, quando as contrações continuam sem ocorrer nascimento. E qual é o procedimento? Primeiro, a gente pode fazer o toque vaginal e depois o uso da ocitocina. Por que realizar o toque vaginal antes? Porque pode ocorrer, o leitão pode estar trancando a via de passagem, pode ser um leitão mumificado, né? Um leitão muito grande que está trancando esse canal. Se a gente aplicar a ocitocina, primeiramente, vai aumentar as contrações. Aumentando as contrações, e se o canal está trancado, né? Então, a gente tem que cuidar desses detalhes. Então, se realiza primeiro o toque vaginal, faz a palpação fetal, verificar a presença e o posicionamento do leitão, bem como a retirar. Se a gente conseguir ver que é o leitão que está trancando, a gente pode tentar fazer o manuseio desse animal. E a palpação deve ser feita, então, com higiene, claro, usando luva para evitar os riscos de infecção. E o segundo será aplicar a ocitocina. E se não tiver nenhum obstáculo, né? A gente já fez a palpação, não tem nenhum obstáculo, a gente aplica a ocitocina, que vai auxiliar, então, nessa contração uterina. Quais são os atendimentos ao parto? A gente vai realizar o atendimento ao parto para quê? Para reduzir a taxa de natimorto, otimizar a ingestão de colostro, melhorar a viabilidade pós-natal. E a estimativa é que um leitão salvo, né, se a gente fizer esses cuidados no parto, equivale a uma economia de aproximadamente 50 kg de ração consumida pela fêmea para gerar. Então, há um custo de manutenção dessa fêmea. E há um custo se a gente deixa de ganhar, né? Quando a gente não faz os cuidados na hora do parto. E a lactação? A lactação vai iniciar após o parto. A duração vai depender do quê? Do tempo de desmame desse leitão. Pode ser 21, 28, 35 dias. Nessa fase, a fêmea deve produzir leite suficiente para uma alta taxa de crescimento dos leitões. O pico de produção ocorre na 3ª semana, como a gente pode observar aqui. O pico de produção de leite na 3ª semana de lactação. De 8 a 10 litros de leite por dia, uma porca é capaz de produzir. Fêmeas em lactação precisam de 2,5 a 3 vezes mais energia para sua manutenção. E se não forem alimentadas de forma correta, vai ocorrer o catabolismo. Elas vão começar a mobilizar as reservas corporais da fêmea para a produção de leite. E, se ocorrer isso, vai ter reflexo na próxima performance produtiva e pode ocorrer uma alta taxa de anestro após desmama. Quando ocorre, então, a desmama desses leitões, a partir do 3º dia após desmama, já ocorre a identificação do cio. O período de intervalo entre desmame e concepção da fêmea determina a duração do ciclo produtivo, junto com o período de gestação e lactação. Então, para se ter uma alta eficiência produtiva, se deve, então, realizar o desmame dos animais e o máximo, a otimização se dá se até 3 dias após o desmame, a gente já inseminar esse animal novamente e ela virar gestante, ok? O ciclo reprodutivo, então, determinará o número de leitões desmamados fêmea-ano, que isso vai entrar nos nossos cálculos lá também de planejamento da produção. Então, a revisão de hoje termina aqui sobre a parte de reprodução fêmea-macho, gestação e parto. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail,
pelo Siga, pelo WhatsApp, tá? A gente está à disposição. Um abraço e até a próxima.